Bom dia, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao estudo de hoje. Gente, o estudo de hoje está muito especial, porque ele vai tratar da vergonha de homem e mulher. E a gente nunca pensa, né, que os homens também sentem vergonha. E é tão revelador a gente entender como ambos estão aprisionados, né, num padrão muito forte social, daquilo que se espera da mulher, daquilo que se espera do homem socialmente, né? Criou-se, ao longo da história, é, arquétipos mesmo, né, de homem de sucesso, de mulher de sucesso, de como uma mulher deve ser, de como um homem deve ser. E a verdade é que todos nós, todas nós, vivemos nessa busca desenfreada de corresponder, né, a esses ideais. E quando a gente não corresponde, nós nos sentimos envergonhadas e nos sentimos aquém, decepcionadas conosco mesmas e cheias de culpa, né? A gente tem aquela ideia, né, do nosso superego que diz para nós como nós deveríamos ser, e quando a gente não corresponde àquele ideal, a gente se sente culpada, a gente se sente envergonhada, e isso está muito relacionado também, quais são essas regras, né? Primeiro, as regras da nossa família, muitas vezes regras que vêm do nosso próprio clã, né? São aqueles aprendizados da infância que são tão martelados na nossa mente diariamente que se torna aquele código de condutas que, uma vez não cumprido, ele faz com que você não pertença, né? O Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, ele traz que esse código de conduta, esse nosso superego, ele nada mais é do que a nossa consciência arcaica, que é a consciência do nosso clã que exerce pressão sobre nós, não só das nossos pais, mas como dos nossos avós, nossos bisavós e de toda a nossa ancestralidade, que vai gerando um conjunto de valores, um conjunto de princípios, um conjunto de regras de como se deve ser, que nós, né, ficamos ávidos a seguir, né, para pertencermos. Então, é uma pressão muito grande e é muito pesado, e nós precisamos, sim, aprender a lidar com isso para atenuar a nossa culpa, para que a gente se sinta mais leve e para que a gente possa se realizar enquanto ser, enquanto indivíduo. Então, ela coloca, né, que a Brené Brown, ela, no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz que ela fez uma pesquisa com várias mulheres para buscando, né, o que seria essa pressão, né, esse ideal, as experiências de vergonha que elas mais experimentavam. E aí elas falaram, parecer perfeita, né? Fazer tudo com perfeição. Qualquer coisa menos que isso é vergonhoso, né? Ou seja, o que se espera dela é que você seja, que a mulher seja perfeita. A maior vergonha é ser julgada por outras mães, ficar exposta quando as partes deficientes que quero esconder de todo são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me indicarão de sentir que sou boa, me impedirão de sentir que sou boa bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos esperam que seja feito. Então, vergonha é você não fazer aquilo que esperam de você. E é tão cruel que a mulher, é cobrado da mulher uma perfeição, né, de ser bonita, de ser boa, de ser caridosa, de
cuidar da casa, de cuidar da família, de ser uma boa mãe, e que tudo isso seja feito com a maior naturalidade, e não se espera que você se esforce para isso. Isso precisa ser algo que emana de você naturalmente, né? Então, em termos de expectativas conflitantes, né, ela percebeu que as mulheres vivem um dilema que é insolúvel. Olha que interessante. E por quê? Porque a expectativa, né, é que elas sejam perfeitas, mas não se preocupe muito com isso, não sacrifique o tempo com a família, com o cônjuge, com o trabalho, para atingir a perfeição. Né? Se você for boa, realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém, nem fira os sentimentos alheios, tá? Mas diga o que você pensa. Liberte a sua sexualidade. Né? Depois de colocar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com discrição, dentro de padrões aceitáveis, por favor. Né? Aí dizem para você, seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida e insegura, hein? Porque não há nada mais atraente do que a confiança, especialmente se você for uma jovem linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Olha, se você for emocional demais, vai parecer uma histérica. Mas se você for muito ausente, será vista como uma megera insensível. Gente, olha que loucura, né? Olha, seja perfeita, tenha um corpão, seja gostosa, seja atraente, mas olha, não pega o tempo que você tem que se dedicar a seus filhos, marido, casa, para fazer isso. Ou seja, é um paradoxo o tempo inteiro. Olha, seja sincera, exponha suas opiniões, mas olha, não vai ofender ninguém, não vai deixar ninguém constrangido. E é por isso que o tempo inteiro isso choca a gente. A mulher que realmente consegue passar desse limite, né? Dela ser ela mesma, dela construir isso, muitas vezes nós mesmas a criticamos, porque esse é um padrão que não é só para os homens, não são apenas os homens que foram educados ou programados para ver a mulher assim. Nós também fomos. E quando nós queremos viver a nossa libertação sexual, quando a gente quer se expressar, quando a gente quer se sentir prazer, a gente quer sentir prazer, né? Aí vem aquela vozinha da mãe que foi encarregada lá no passado, né? Porque a mãe é encarregada de manter a filha na rédea, de manter a filha sexualmente dentro do padrão, não é assim? Né? Olha, ela não pode sair com todo mundo, ela não pode dar para todo mundo, ela não pode, e realmente, óbvio que isso não é saudável, nem eu estou fazendo apologia a isso, mas eu estou dizendo que a mulher, a mãe, ela tem a função social de tolher a sexualidade da filha, para que ela seja bem vista, né? Para que ela não se expresse, para que ela não sinta prazer. E isso é função da mãe. E olha como isso é algo socialmente, é algo machista, mas é algo socialmente imposto a nós, né? De forma que até hoje a sexualidade é um tabu. Enquanto os homens falam de sexo, as mulheres, elas têm muito mais dificuldade de brincar, de falar sobre isso, de expor, né, situações vivenciadas. Então, olha só, um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, o resultado foi o seguinte, que os atributos relacionados a ser feminina foram ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia,
ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na sua aparência. Percebem que os atributos do ser feminino dizem respeito a ser modesta, doce e submissa, mas não diz nada a respeito dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da nossa realização. Olha como nós vivemos ainda numa sociedade de aparência. Aqui nós estamos buscando, olha, o ter, o bonito, o superficial. O ser feminino não conta, né? O que é importante para essa mulher, a realização para ela. E aí, a maioria das mulheres, quando entrevistadas, elas falam de livrar-se dos padrões do passado. Todo mundo, de um modo geral, tem amarras, né? A maioria das mulheres foram podadas para serem mantidas dentro de um controle, né? Dentro de para não ser muito escandalosa, para não ser muito para frente, para não demonstrar demais o desejo dela, né? Para ocultar isso como se fosse algo feio e ruim. Então, todas nós, em alguma medida, temos uma busca de nos libertar desses padrões, dessa programação na qual nós fomos criadas, né? Muitas vezes a gente veste uma roupa e se pergunta, um decote, a gente quer estar sensual, a gente se pergunta se a gente está vulgar, né? E a gente é altamente criticada por outras mulheres quando elas acham que aquilo passou da conta, né? Por quê? Porque também foram criadas nesse padrão, nesse ideal, para enxergar e tolher a mulher, né? Então, ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassado, mas a verdade é que a maioria das mulheres ainda vive sob essa visão, né? E é interessante que ela conta que a maior experiência de vergonha que ela viveu, né, a Brené Brown, a autora do livro, foi a experiência do TED. Tem um vídeo no TED, que é um dos vídeos que tiveram maior visualização da história do TED, né? O TED é um programa de palestras curtas de pessoas, pesquisadores que fazem, e pessoas comuns, né, entre aspas, que fazem diferença na vida das outras pessoas, e elas vão ali contar as suas histórias, contar as experiências, as pesquisas, e a palestra dela, a pesquisa dela foi uma das mais visualizadas do TED. É uma coisa absurda, de mais de 1 milhão de pessoas. E ela conta que isso foi a maior experiência de vergonha, porque ela sempre foi tímida, sempre procurou manter-se ali numa esfera mais privada, né, a sua imagem e tudo. E quando essa palestra foi colocada em outros sites, ela viu comentários como, tipo assim, menos pesquisa, mais botox, sobre o quanto ela estava acima do peso, né? Ela falou também que, do jeito que a Brené Brown realmente ela precisa abraçar a causa da imperfeição, né? Ou seja, várias críticas relacionadas à aparência e à maternidade. Então, vejam como é cruel, né? Uma pesquisa tão relevante, algo incrível, e o olhar não só do homem, mas principalmente da mulher, é de crítica sobre a aparência dela, né? E aí ela conta que aqueles comentários, né, ela se sentiu ofendida, se sentiu que chorar, furiosa, mas ela se permitiu com vergonha, né,
ela se permitiu sentir essas coisas por alguns dias, algumas horas, e depois ela se expôs às pessoas que eram dignas da confiança dela, e aquilo simplesmente passou, né? E aí ela traz a vergonha dos homens, o quanto que isso também é pesado, e o quanto nós, mulheres, contribuímos para tornar ainda mais pesada a jornada dos homens. Ela traz o seguinte, né? Quando ela pergunta para os homens sobre as experiências de vergonha deles, eles dizem, vergonha é o fracasso no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com as finanças, com os filhos, não importa onde, vergonha é fracasso. A vergonha é ser errado, não é estar errado, é ser errado. É a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão, né? Quantas vezes a mãe fala com o filho, menino, vira homem, ou a mulher fala para o marido, seja homem. Não é assim? E o que é ser homem? Seja durão, apruma o corpo, né? Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Demonstrar medo é vergonhoso. Vergonha é ser visto como um cara que pode ser facilmente dominado. Ser criticado ou ridicularizado é vergonha. E isso é tão verdade, né, que os homens vivem sob a pressão de não ser considerado fraco. Olha, gente, como isso é pesado, né? E aí ela traz a história de um aluno, né, que ela foi entrevistar, e que eles estavam num grupo, num espaço de teatro, né, e aí o aluno sentou e ele era alto e foi se contorcendo como se ele estivesse entrando dentro de uma caixa e ficou ali encaixotado. E ele disse que era assim que os homens se sentiam e que eles tinham 3 escolhas, né, quando eles estavam diante de uma situação dessa. Passamos a vida lutando para sair, dando socos nas laterais das caixas, na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos atropeços, ou desistimos e deixamos de nos importar. E aí depois ele vai contar a história dele, e ele fala que quando ele era criança, ele amava desenhar, pintar, e que na geladeira da casa dele tinha vários desenhos que ele tinha feito, até que um dia o tio chegou na casa e falou assim, uai, o que é isso? Falou para o pai. Você está criando um artista afeminado agora? E depois desse dia, o pai, que era neutro em relação à arte, proibiu ele de ter aula de arte, né, e de fazer aqueles desenhos. E a mãe, mesmo que havia se manifestado orgulhosa daquela produção artística dele, havia concordado com a decisão desse pai. Ou seja, esse menino, ele passou a ser proibido de se expressar pelo risco dele ficar afeminado, né? Então, os meninos eles já nascem dentro de uma caixa, né? E à medida que eles vão crescendo, essa caixa vai se tornando mais sufocante ainda. E aí ela entrevista uma outra pessoa, né? Que traz, que conta para ela o seguinte, que é melhor você ser, que hoje em dia, a mensagem já não é não seja fraco. A mensagem é melhor você ser grande e poderoso. E aí ela traz a história de um homem que ela entrevistou, que ele, há 6 meses, levantava todos os dias, fingia que ainda estava empregado, vestia roupa e saía de casa. E passava o dia inteiro na rua, porque os pais dele sabiam,
os amigos mais próximos sabiam, mas a mulher dele não sabia. E aí, na hora que ela, tipo, fica, mas como você mantém isso? Aí ele diz, ela não quer saber. Ela prefere não saber, não me ver como alguém fracassado, porque isso mudaria a imagem que ela tem de mim. E aí ele passa o dia inteiro tentando buscar trabalho, né? E aí, quando ele é empregado, ela agradeceria a ele de contar só depois que ele já estivesse empregado. Então, gente, olha como que isso é cruel, né? E aí a gente pode pensar assim, que é isso, né? Isso não é verdade. Gente, isso é a mais pura verdade, né? Se vocês pararem para olhar os homens, né, da vida de vocês, muitas vezes a gente quer que eles sejam vulneráveis, quer que eles se mostrem, né, quer que eles sejam quem eles são, mas na hora que eles se apresentam como fracos, né, como sem dinheiro, como com dificuldade no trabalho, como alguém que não ascende profissionalmente, as mulheres entram em pânico. Elas não sabem lidar com isso, porque elas aprenderam que os homens são fortes, os homens são provedores, os homens devem, principalmente dessa minha geração para trás, né? Os homens devem dar conta de tudo, eles devem ser o chefe da família, né? E por mais que hoje essa história venha mudando, né? E financeiramente a mulher também tem assumido um papel importante, né? No orçamento familiar. O fato é que ainda hoje as mulheres não dão conta de lidar com a fraqueza dos homens, né? Nós pedimos, o padrão doloroso que emergiu da pesquisa com os homens nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos para que nos digam quando estão com medo, mas na verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico. Mas os homens são muito inteligentes, porque eles conhecem esse risco e eles percebem nos nossos olhos o que estamos pensando. Vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. Gente, olha como isso é verdadeiro. Quantos casamentos acabam porque a mulher não dá conta de lidar com a dificuldade financeira do homem, quando a mulher não sabe lidar com o medo, a fragilidade de ter um homem que ela considera fraco dentro de casa, ou namorar um cara fraco. E principalmente, né, nas relações que as filhas estabelecem com as suas mães, muitas vezes relações simbióticas, né, onde tem ali um vínculo muito forte da mãe que nutre da filha e da filha que nutre da mãe, né? Quando essa filha cresce e essa relação ela não é rompida pelo pai que coloca a filha para o mundo, né? E começa o processo de distanciamento, que é o saudável para o crescimento dessa filha, né? Quando isso não acontece, essa mãe, a mensagem que ela manda para essa filha o tempo inteiro é: olha, os homens são perigosos, os homens são insuficientes, né? Eles não são o bastante. Olha como é que ele é fraco, olha como é que ele não tem dinheiro. Olha o jeito dele, esse cara não é para você, não. Né? Olha como é que ele se veste, olha o jeito que ele fala. Ou seja, ainda existe, né, essa pressão materna de sempre dizer que não é bom para você, ou muitas vezes de limitar essa filha, né, impedir que ela vá para a vida
reprimindo o namoro, não deixando ela namorar só muito mais velha, né? E aí você vai namorar para casar, né? E aí, quando chega esse momento, ela ainda rejeita todos os pretendentes, impedindo que as mulheres tenham as suas experiências, que elas amadureçam emocionalmente. E quantas mulheres hoje vivem esse dilema, né? Muitas vezes de terem casado com o primeiro namorado, muitas vezes de terem tido pouquíssimas experiências e não saberem hoje como lidar com um pretendente, como agir numa relação a dois, se sentem completamente inseguras, com medo. Por quê? Porque não viveram. E, além disso, a mensagem que sempre foi dada é: os homens são perigosos, eles não são confiáveis, os homens são insuficientes, eles são fracos, né? Então, tipo, olha, fica atenta, você tem que encontrar um homem forte, fica atento, você precisa encontrar um homem que você possa confiar. Olha a mensagem que nos é incutida em todos os lugares, em todas as idades, de todas as formas, né? Então, os homens sabem que o que as mulheres realmente querem. As mulheres, elas querem que os homens finjam que são vulneráveis, que estão vulneráveis, e eles acabam se tornando experts muito bons em fingir, porque, na verdade, elas não dão conta que eles sejam vulneráveis. Então, elas querem que eles sejam vulneráveis para compartilhar, para se abrir, para ter uma troca maior com elas, né, conosco. Mas a hora que eles se sentem seguros e falam dos seus medos: olha, eu estou com medo de ser demitido, olha, eu não consigo, eu fiz uma prova e não passei, eu não estou conseguindo ascender na minha carreira, o dinheiro vai faltar, eu estou preocupado. A hora que ele se mostra para a parceira dele, a parceira não dá conta. Por quê? Porque a programação dela foi de que este homem ele precisa ser forte. Esse homem precisa dar conta. Vira homem, seja homem. E o que é isso? Seja forte, seja durão. E para nós também, né? Mesmo que já temos aí muitas vezes uma visão, né, mais desenvolvida, mais ampliada, isso ainda é algo difícil de lidar. Quando você vê um homem que chora, que se emociona facilmente, ele é considerado um fraco, ele é considerado alguém sem valor, porque fraqueza não é para os homens. O homem homem não chora, não é isso que a gente aprendeu? E olha como é pesado para este homem, para os homens da nossa vida, para os companheiros que chegam na nossa vida, para os nossos filhos. A gente ensina isso para eles. Seja homem, menino, né? E não precisa verbalizar essa frase. Ela está subentendida em outras falas. Ela é subliminar o tempo inteiro. Isso é dito. Não seja fraco, não seja fraco, não seja fraco. Ser vulnerável é ser fraco. Vergonha é ser fraco. Então, é um peso gigantesco que nós precisamos também de pensar sobre isso, para que nós possamos ter uma postura mais acolhedora e entendermos que, assim como nós nos sentimos tantas vezes vulneráveis, temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, com as nossas experiências, com as nossas limitações. Os homens, da mesma forma, também têm as suas dificuldades. E
e com muito mais peso, porque é cobrado socialmente deles não ser vulnerável. A mulher, você ainda pensa, né, de uma mulher que é sensível, né, vamos dizer, vulnerável não é, ser vulnerável não é bem ser sensível, mas a mulher, como sexo frágil, a ela ainda é autorizado alguma medida de vulnerabilidade, mas ao homem, socialmente, não é autorizado. Ele não pode ser vulnerável, ele não pode se mostrar como alguém que tem limites, porque, afinal, ele tem que ser o super-homem. Então, gente, olha como é pesado e como nós, muitas vezes, sequer nos damos conta dessa pressão sofrida pelo sexo masculino, né? E o quanto nós, a partir do momento em que nós ampliamos a nossa mente, temos o papel, né, de ter um olhar mais amoroso, mais acolhedor e menos julgador, menos crítico para com este homem que já está tão sofrido, né, com a ascensão da mulher no mercado de trabalho, né, que está tão ainda sem entender muito bem o seu lugar. Hoje o homem ele não sabe muito bem o lugar dele. Por quê? Porque ele nem é mais o chefe da família, né? Ele foi destituído desse posto, vamos dizer assim, de uma forma abrupta pela ascensão da mulher, né? Então, assim, ele, tanto o homem quanto a mulher, eles estão num momento de se rearranjarem socialmente, né? De encontrar o seu lugar na sociedade, no casamento, na família, né? Essa relação, até onde um vai, o outro vai, qual o meu papel, qual o seu papel, né? Então, isso já é uma mudança muito grande, né? Então, assim, nós precisamos de ter esse olhar amoroso para nós, para entender, né, o quanto essa pressão social ela deve se manter na nossa vida, o quanto a gente deve ainda continuar correspondendo a esses valores tão superficiais que nos é cobrado, né? Do que é vergonha para nós, e o quanto nós precisamos ressignificar isso e nos fortalecer interiormente para dar conta de lidar com isso, sem que isso nos afete, assim como ter esse olhar mais amoroso, né, para os homens. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, assina, se inscreva aí, né, e ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.